eu sou Miriam Bevilacqua e você está no Biblio, que é o nosso canal especializado em literatura. As pessoas, alunos, os lugares onde eu vou dar palestra, as pessoas sempre me perguntam se eu só leio clássicos. E a resposta é não, absolutamente não. Eu leio de tudo, mesmo porque eu acho uma posição muito burra a de algumas pessoas que dizem não li e não gostei. Ou seja, na minha opinião, isto é ou um grande preconceito, ou a pessoa se baseia na opinião alheia, o que é um erro também, tão grave quanto o preconceito. Claro que a maioria dos livros que eu leio é de clássicos, eu sou uma estudiosa, uma pesquisadora de literatura, mas eu adoro literatura policial, ficção científica e eu sempre tento ler, pelo menos nas minhas férias, um best-seller, E por quê? Porque eu tenho que saber o que as pessoas estão gostando de ler, isso é importante. E aí o livro de hoje, então, é um best-seller. Ele se chama É Assim que Acaba, da escritora Colleen Hoover, E esse livro, ele está no segundo lugar na lista dos livros mais vendidos do prestigioso jornal New York Times há exatas 60 semanas. No dia de hoje que eu estou gravando, esse livro está então há mais de um ano, Ele só perde para um lugar bem longe daqui, que também tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, que foi o best-seller que eu li no ano passado em outras férias. Então, eu sempre tento ler um best-seller. A escritora norte-americana, a Colleen Hoover, ela parece ter achado a fórmula mágica para escrever best-sellers. Se você for lá na lista do New York Times, você vai ver que o terceiro lugar, respectivamente, o Verity e o Ugly Lover, que aqui no Brasil foi traduzido para O Lado Feio do Amor, também são dela. Então, ela tem 3 livros entre os 5 mais vendidos, ou seja, ela tem a autoria de 3 best-sellers ali, além de outros em outros tempos. E eu sempre me pergunto, como estudiosa, o que faz um best-seller? O que faz um livro ser um campeão de vendas? Como é que ele se destaca de outros livros? Antes de mais nada, eu acredito que seja uma narrativa fácil de ler e um excelente marketing, Porque se não for uma narrativa fácil, ninguém aguenta, vai abandonar o livro. Mas se fosse só isso, marketing e narrativa fácil, existiriam muito mais best-sellers por aí. Então, por isso, eu também creio que uma coisa que é fundamental é um feeling, uma percepção que determinados escritores têm para perceber ali o que os seus leitores gostam e misturar ingredientes literários na medida certa, na medida que a maioria das pessoas apreciam. E que também eles vão buscar assuntos que estão na pauta do dia, Ou seja, tem uma demanda certeira do que se está conversando, vivendo e de que forma. Então eles são bons observadores dessa realidade e trazem esses assuntos para os seus livros. É Assim que Acaba é a história de Lily Bloom. Lembrando que Lily em inglês é lírio e Bloom florescer. Então, a personagem principal, tem nome de flor, E não por coincidência, com que ela sonha? Ela sonha em ter uma floricultura. Vocês vão me falar, puxa, mas a escritora usou do óbvio. Sim, é meio óbvio, mas o público gosta dessas coisas óbvias,
óbvias e dessas coincidências, entre aspas, né? Então aqui tem outro elemento que favorece também o sucesso de um livro. Além disso, a protagonista, né, ela é jovem, ela tem 20 e poucos anos, ela é bonita, ela é determinada, corajosa, né? E ela sonha então em ter seu próprio negócio, que é uma floricultura. Só que a floricultura que ela sonha não é uma floricultura normal, ela sonha com uma floricultura que parece mais uma galeria de arte, em virtude dos lindos arranjos que ela pretende fazer. Ou seja, qual leitor ou leitora já não se identifica com alguém assim? Não é uma simples floricultura, né? A floricultura dela, da personagem, tem todo um glamour, né? Vai chamar a atenção da imprensa. Então, quem não gostaria de ser um pouco Lily Bloom e ter o próprio empreendimento que é bonito, é diferente e que obtém grande sucesso? Todo mundo, né? Outro elemento que eu acho que traz bons resultados para esse livro é, dentre os assuntos atuais, abordar um que é muito presente atualmente, que é a violência doméstica. Esse assunto sempre foi um tabu e as vítimas, mesmo sendo vítimas, tinham vergonha de pedir ajuda e preferiam ocultar a violência doméstica. Nesse caso, a Lily Bloom é um exemplo de superação, o que faz novamente que a nossa protagonista ser uma espécie de heroína moderna, né? Quantas mulheres que sofrem violência doméstica, né? E que ao lerem o livro se enxergam na história. E não é só as que sofrem, né? A gente sempre conhece alguém que sofre violência doméstica em pleno século XXI, que é um absurdo, né? E aí quando a gente lê e a gente vê que aquele drama ali, né, a pessoa que sofre a violência doméstica, ela foi reconfortada, ela teve uma ajuda para superar, isso nos faz muito bem. Então, gente, essa capacidade de abordar um assunto e dar quase uma receita, né, para as mulheres que sofrem violência doméstica, de como elas devem superar, isso obviamente também é um elemento de sucesso, né? Além desses elementos todos que eu já acabei de citar, ela ainda tem a história uma alta dose de sensualidade, né, com cenas de sexo ardente, o que sempre tem um bom apelo de vendas. Todo mundo gosta de ler cenas de sexo, né? Pelo menos lá na segurança do livro. Para completar, todos os personagens que se envolvem com a protagonista também são bonitos, elegantes e de quebra ricos. Se eles não eram ricos, vão se tornar. Ou seja, a perfeita história da Cinderela moderna. Aliás, se você prestar atenção, né, os contos de fadas são a base para milhares de livros escritos ao longo dos séculos. Por isso que os contos de fada podem ter ali uma alteração aqui e ali, né, porque a cultura muda, né, mas eles são imortais, né? Então, muitos daqueles dramas dos contos de fada, eles são abordados e reabordados em toda a literatura. A escritora Colleen Hoover, ela trabalhou como assistente social antes de se tornar escritora. Ela vive no Texas e ela costuma colocar ingredientes reais em suas histórias, sejam reais de alguma coisa que se passou com ela ou de alguma pessoa conhecida. No caso desse livro, é assim que acaba. Ela se baseou em sua própria história, na história da sua infância e da sua mãe que sofria violência doméstica. Então, ela, claro, passa um bom conhecimento, né, de ter vivido isso na prática.
É um bom livro para entreter, porque nem todo livro precisa ser profundo, né, gente? Eu classifico esse tipo de livro como livro de férias, aquele que a gente não precisa pensar muito, né? E é muito bom? Claro que é. É igualzinho aquelas comédias românticas de TV que a gente assiste feliz com um balde de pipoca do lado. Então não tem nenhum problema você ler um livro que seja apenas entretenimento. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever, se possível deixe ali o seu ok, porque tudo isso faz o canal crescer. Até o próximo post.